TV Câmara, Campinas. Pois é, boa tarde para você que está acompanhando a programação da TV Câmara Campinas. Falamos ao vivo aqui do plenário, onde a Comissão Permanente de Política Social e Saúde vai realizar a reunião ordinária do mês de outubro. A comissão é presidida pelo vereador Pedro Tourinho, do PT. Fique conosco ao vivo aqui na TV Câmara Campinas. Olá, boa tarde a todos e a todas, ao público que nos assiste na TV Câmara. Eu sou o vereador Pedro Tourinho. Quero agradecer desde já aqui a presença do membro da Comissão de Saúde dessa casa, o vereador Jota Silva, e agradecer muito a presença da vereadora Mariana Conte, que está aqui também presente, embora não seja membro da comissão, é ativa e atuante na área da saúde também, preocupada com o SUS Campinas. A Comissão de Saúde, chegou também o professor Alberto, vereador membro titular da comissão, peço que tome assento aqui. A comissão hoje tem 3 itens a serem tratados. Boa tarde, vereador professor Alberto. O primeiro item é um projeto de lei que precisa de deliberação por parte aqui dos vereadores, acho que a assessoria aqui da casa já pode me oferecer o projeto. O segundo é a situação do atendimento nos pacientes no serviço de atenção domiciliar da região sudoeste. Quem acompanha as nossas comissões sabe que na última reunião nós já tratamos desse tema, né, realizamos uma reunião extraordinária também para tratar dessa temática aqui na Câmara de Campinas e, no entanto, ainda temos encontrado problemas importantes que vão ser trazidos aqui por representantes que estão acompanhando a situação. E, por fim, temos também um ofício que nos foi encaminhado pelo Conselho Regional de Psicologia, né, solicitando aqui uma pauta para que pudesse ser feita uma apresentação, uma exposição, que diz respeito às condições de trabalho e saúde dos psicólogos do Hospital Mário Gatti. Então, seguindo aqui na ordem dos encaminhamentos, primeiro item, trata-se do processo 227464, PLO 201/2018, de autoria do vereador Zé Carlos, que acrescenta o parágrafo único ao artigo 3º e altera o artigo 4º da Lei 14.976, de 24 de março de 2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos que comercializam madeiras plásticas no município de Campinas a fixarem em suas dependências cartazes ou placas alusivas ao cumprimento da resolução RDC número 41, de 16 de setembro de 2011. Esse é um projeto, então, que já conta com parecer da Comissão de Política Social e Saúde, um parecer favorável do vereador Jota Silva, e a gente precisa deliberar. Eu já, inclusive, anuncio o meu posicionamento favorável ao projeto e passo também ao parecer, e passo aqui ao vereador professor Alberto para que ele possa exarar a sua posição quanto ao parecer. Boa tarde, presidente Pedro, da comissão, e nobre vereador Jota Silva, vereadora Mariana Conte e demais presentes. Vereador Pedro, eu também sou favorável, só gostaria de fazer uma observação. Nós temos procurado, de alguma maneira, né, vereador, evitar tanto cartazes, né? Porque daqui a pouco não tem mais nem local para pôr cartaz, né? Tanto cartaz que se faz aqui, né? Eu acho que é uma questão que nós precisamos repensar, né? Não sou contra, acho que a população tem que ser informada. Talvez seria importante nós fomentarmos um debate para descobrirmos outros mecanismos mais eficazes. Eu não sei exatamente como mostrar também, aqui está falando de colocar a obrigatoriedade de estabelecimentos que comercializarem as mamadeiras plásticas, né? Mas tem muito cartaz, né, para ser colocado, então, né, a gente fica meio preocupado apenas com esse modus operandi, né? Não sou contra, eu acompanho o parecer, só gostaria de fazer essa observação, que nós precisamos repensar. O nobre vereador Vinícius Gratti, na época da Comissão de Constituição e de Legalidade, já tinha colocado essa questão de como nós evitarmos esse número muito grande de cartazes e observações. Daqui a pouco nós vamos ter um painel gigante em cada loja com tanto cartaz pendurado, né? Nós precisamos repensar qual seria o melhor caminho. Embora eu seja o relator desse projeto, eu também entendo dessa mesma forma. Eu acho, por exemplo, não é a falta de espaço que nós vamos dar um parecer contrário a um projeto bastante importante. O que nós precisamos, sim, é chegar aí a
algum acordo, alguma maneira de como resolver esse problema. Mas o projeto tem todo o seu mérito e toda a sua legalidade. Perfeito, então já temos aqui 3 vereadores votando favoravelmente ao parecer e fica, portanto, deliberada a posição da Comissão de Política Social e Saúde quanto a esse PL. Muito obrigado aos colegas vereadores. Então, agora eu gostaria de abrir para a próxima pauta, que é a pauta que vai tratar do serviço de atendimento domiciliar. Nós gostaríamos de ouvir os relatos aqui do José Roberto Pereira e do Lúcio Rodrigues. José Roberto Pereira como representante direto dos usuários do SAD Sudoeste e o Lúcio Rodrigues do Movimento Popular de Saúde. Por favor, tomem assento aqui na mesa conosco. E, antes disso, quero perguntar se algum dos vereadores deseja fazer algum informe, trazer alguma outra consideração antes da gente passar adiante. Da minha parte, tranquilo. Ok. Agradecendo muito aqui a presença da dona Terezinha, famosa Terezinha da Saúde, nossa amiga da região lá do Ouro Verde, que é membro do Conselho Local de Saúde, lá do DIC 1, né, dona Terezinha? E do Conselho Distrital Sudoeste. E também do seu Oswaldo Rodrigues da Silva, que é sempre presente aqui nas nossas discussões sobre as doenças negligenciadas, né? E é da Associação dos Portadores de Doença de Chagas e Associação de Portadores de Patologias. Muito obrigado, seu Oswaldo, por estar aqui presente. Então, agora, eu não sei se o Lúcio e o seu José combinaram quem fala antes. Eu gostaria, então, só de introduzir do que se trata esse tema que a gente vai tratar agora, vai falar agora, né? O SAD é o Serviço de Atendimento Domiciliar, é um serviço do Sistema Único de Saúde que cuida de usuários que se encontram em condições particularmente vulneráveis, são usuários que fazem uso, então, de um serviço que, ao invés de visitarem presencialmente o serviço, eles são visitados em suas casas, né, pela equipe do SAD, são usuários que muitas vezes fazem uso de oxigenoterapia domiciliar, usuários que usam sondas, usuários que têm doenças graves, eventualmente doenças inclusive terminais, né, e que exigem um tipo de cuidado e tratamento especializado, né, que muitas vezes exige visitas quase que diárias, quando não diárias, do serviço, uso de medicamentos muitas vezes controlados, portanto, com receitas que precisam ser regularmente renovadas, de várias formas de nutrição também, que são formas complexas de nutrição. E esse serviço sempre foi motivo de orgulho na cidade de Campinas. Nós sempre tivemos, há muitos anos, né, 4 equipamentos, 4 equipes do SAD, o SAD Norte e Leste, que cuida, evidentemente, dessas 2 regiões, o SAD Sul, o SAD Sudoeste e o SAD Noroeste. O SAD Noroeste é um serviço que quem coordena é a PUC de Campinas, o SAD Sul sempre foi sediado no Mário Gatti, o SAD Norte e Leste sempre foi de administração direta da Prefeitura de Campinas, e o serviço na região Sudoeste, já há muitos anos, era prestado como parte do convênio, da prestação de serviço, né, do Hospital Ouro Verde, que era até recentemente gerido por uma organização social, inicialmente a SPDM, posteriormente a Vitale, e que ofereciam, então, em parceria com o hospital, esse serviço para a nossa rede. São 202 usuários no SAD Sudoeste, e o que acontece aqui, com o colapso ocorrido, né, no Hospital Ouro Verde, em decorrência da corrupção que aconteceu e foi revelada na OS Vitale Saúde, na Prefeitura Municipal de Campinas, né, o contrato com a Vitale foi rompido e a Prefeitura passou a assumir progressivamente mais alguns dos serviços, mas muitos dos prestadores de serviços e muitos dos trabalhadores mantiveram seus vínculos com o CNPJ da Vitale, numa situação um pouco Frankenstein, um pouco estranha, em que, embora os trabalhadores passassem a ser geridos pela Prefeitura, eles eram formalmente contratados pela Vitale. E essa situação já se estende há quase 2 anos e precisa ser concluída. E o que ocorreu, então, foi a decisão pela demissão dos trabalhadores do SAD Sudoeste, com a desestruturação da sua equipe, o que colocou em risco a continuidade do atendimento num grupo de pacientes que jamais pode estar exposto a esse tipo de vulnerabilidade, né? Então, há alguns meses já, na verdade, já faz um pouco mais de um mês, a gente está lidando com essa crise na região Sudoeste. Houve um compromisso feito aqui nessa casa pela Rede Mário Gatti de não ocorrer
a descontinuidade do cuidado, a desassistência, porém, a cada dia chega para nós, e diversos vereadores e vereadora estão empenhados nessa tarefa, né? O vereador Gustavo Peta, a vereadora Mariana Conte, o vereador Carlão do PT, os vereadores aqui, membros dessa comissão, estão acompanhando essa situação, assim como o meu mandato, e chega a cada dia o relato de situações de desassistência, de redução na oferta de serviços, de redução na carga horária, mudança no perfil dos profissionais. Isso tudo tem nos preocupado sobremaneira, e é esse relato que a gente convida então agora aqui o José Roberto e o Lúcio para nos atualizarem. Por favor, então, fiquem à vontade. Boa tarde ao senhor presidente Pedro Tourinho, boa tarde, senhor vereador Alberto e também senhor vereador J. Silva. Com muita satisfação que a gente vem aqui, essa oportunidade de estar fazendo algum esclarecimento. Eu sou Lúcio Rodrigues, eu sou membro do MOPS, Movimento Popular de Saúde, e tenho acompanhado esse trabalho, né, preocupante com o clamor das famílias. O vereador Pedro já fez um relato falando do processo como se deu desde a época da PUC, passando pela empresa Vitale, e o que ocorre é que quando a gente recebeu as informações que a empresa Vitale ia deixar o seu serviço na municipalidade, a gente veio com uma preocupação imensa, porque dentro do Hospital Ouro Verde está o SAD, Serviço de Assistência Domiciliar, e são famílias que têm que estar 24 horas com cuidado com seus parentes, seja pai, seja irmão, seja filho, né? E como nós temos uma pessoa da família, nós temos dois, um num quarto e o outro no outro. Você imagina a dificuldade que nós temos. E qual é o grande problema? O grande problema é que a Vitale prestando um serviço, né, e todas as mães e todas as famílias sempre esclareceram que o serviço do SAD sempre foi um serviço excelente às famílias, né, com a questão da mudança que veio alterar a saída da Vitale e com a chegada da representação agora da Rede Mário Gatti, esse entrosamento de gestão, elas não se deram conforme nós gostaríamos que fosse, que é, primeiro se contrata, acompanha a orientação da família e do profissional e depois assume o trabalho. Isso não aconteceu. Então, o que aconteceu? Está aí sendo dispensado os trabalhadores da Vitale já há um bom tempo, vai de 10 em 10 embora, nós temos quase 400 funcionários lá, então demorou basicamente um ano, para que sejam todos eles demitidos e pagos, e agora está finalizando. Ao finalizar, chegou ao SAD, que é tirar os profissionais, o físio, a enfermagem, o médico, e não ter o outro profissional no mesmo momento para acompanhar as famílias. Nós já ouvimos relato, eu estou acompanhando lá, já temos 4 ou 5 reuniões com as famílias, e estamos vendo um relato que é assim, muito daquilo que eles precisam e que estavam tendo anteriormente, não está tendo agora. Não é o que diz o presidente da Rede Mário Gatti. Não é o que diz. E aí nós estamos aqui, então, com algumas pessoas da família, o seu Beto, tem outra companheira ali, mais 2 ou 3 de família que está ali, que vão usar o microfone para estar esclarecendo, e nós temos a imensa dificuldade, não só nos profissionais, mas também na questão dos insumos e do tratamento em si. Está faltando, por exemplo, sonda e outros remédios, outros medicamentos. Então, hoje nós, enquanto Movimento Popular de Saúde, temos acompanhado com muita responsabilidade, estamos acompanhando as famílias para orientar as famílias, a doutora Cíntia, responsável pelo Hospital Ouro Verde, e até então era ela que estava nos atendendo, tanto que fizemos uma reunião na Secretaria de Saúde, e que, em determinados momentos, ela deixou de fazer o que as famílias necessitavam, que era de dar as informações devidas. Necessariamente não precisa ser a diretora do hospital, poderia ser a enfermeira indicada para fazer esse trabalho. Mas os relatos dos familiares irão informar qual é a realidade. Nós tivemos uma reunião, há uma semana atrás, a qual o presidente do Conselho Municipal de Saúde,
com vários representantes lá, o Movimento Popular de Saúde com vários representantes lá, encaminhou junto com as famílias alguns procedimentos. Um deles foi o pedido de reunião com o presidente da Rede Mário Gatti. Ontem, na nossa reunião do MOPS, foi informado que até então não tivemos o retorno do pedido do Conselho Municipal de Saúde para conversar com o diretor da Rede Mário Gatti. Então é lamentável que chega na televisão e informa que está tudo ok, que nós não vamos desassistir, nós não vamos cortar serviço, nós não vamos parar serviço, e a gente chega lá para discutir com a família informa, estou precisando disso, pedi a receita não veio, pediu para não sei quem, preciso do remédio, o remédio não chegou, tem que fazer não sei o quê. Então, assim, nós, enquanto Movimento Popular de Saúde, nós não vamos abrir mão de estar em detalhes acompanhando e denunciando essa situação de descaso e até de desassistência de amor à família que tanto precisa. Obrigado. Obrigado, Lúcio. Então, agora, seu José Roberto Pereira. Por favor, José Roberto, fique à vontade. Boa tarde ao presidente da mesa, os vereadores aqui presentes e os demais pessoal aqui. Então, eu venho concluir o seguinte, eu sou pai de um filho assistido pelo SAD, e o que está acontecendo é o seguinte, com esse término da Vitale, né, dessa prestação da Vitale, e está faltando funcionários para esse atendimento acamado. A gente está vivendo uma situação extrema, porque a gente liga na extrema urgência para que eles venham socorrer a gente, e que a resposta que a gente está tendo é o seguinte, não está tendo funcionários, e qualquer coisa de emergência, mande para o hospital. Foi o que eu fiz com meu filho. Meu filho necessitou de uma traqueostomia, que é uma troca de traqueostomia, ficou ruim em casa, e eu solicitei o SAMU, qual foi designado ao Hospital do Verde, né, na emergência, na UTI, para que seja feita essa troca da cânula. Muito bem, ele está internado. Para a compra dessa cânula, até o momento não foi comprado, e não sei quando vai ser comprado, ele está naquela situação lá. Ontem nós tivemos uma reunião lá no plenário do Hospital do Verde, solicitamos a presença da doutora Marta e do doutor Marcos Pimenta, que nos foi negado, não estava lá, para solicitar o mais emergencial dessa situação. Materiais de insumo está faltando demais também, como sonda gástrica, e assim, o que está ocorrendo? Na falta desses funcionários humanitários, que estava acostumado a vir na nossa residência prestar esse atendimento, o que está acontecendo? Eles estão pegando servidores de outro setor que não tem treinamento específico para esse atendimento. Então, nós acolhemos em casa, todos sabemos que o esforço deles é grande, porque ali também está bons funcionários, mas não está preparado para aquilo. Então, nós estamos passando por essa necessidade e esse sufoco aí. Eu também não sei quando meu filho vai sair de lá, quando essa cânula vai ser comprada, e estamos no aguardo aí, pedimos encarecidamente a quem nos possa ajudar nesse sentido. Muito obrigado, uma boa tarde. Bem, obrigado, seu José Roberto. Acho que é importante a gente mencionar que já existe uma representação junto ao Ministério Público, né? Infelizmente, teve que chegar a esse ponto, porque evidentemente, a desassistência, que foi uma promessa feita aqui, de que não ocorreria, ela está acontecendo. Né? E, na verdade, era uma expectativa que nós tínhamos de, ao chamar aqui uma reunião extraordinária, receber aqui a coordenação, a diretoria de saúde da Secretaria Municipal de Saúde, receber aqui a representante, a diretora clínica da Rede Mário Gatti, a gente, do Hospital Ouro Verde, que era a doutora Cíntia, a gente teve a expectativa de que as palavras que foram apresentadas, inclusive o Pimenta, que é o presidente da Rede Mário Gatti, repetiu isso várias vezes, que elas seriam
cumpridas, né? E infelizmente a gente está vendo que esse cumprimento ele se dá de forma parcial, de forma insatisfatória, não há uma desassistência completa, de fato, né? Não é como se tivesse fechado o serviço, mas há um recuo muito importante numa área em que não pode haver recuo, né? Então eu acho que a gente precisa continuar levantando elementos para subsidiar o Ministério Público. Tem uma informação importante de que ontem foi publicado o resultado da licitação no Diário Oficial. A beneficência hospitalar Cesário Landi foi contratada no valor de R$ 1.700.000 para fazer a gestão do SAD Sudoeste, né? A gente agora vai dar uma apurada em quem é essa empresa, qual que é a experiência que ela tem, como é que foi essa licitação. Quero mencionar aqui, agradecer a presença do vereador Gustavo Peta, que é outro ativo defensor aí dos usuários do SAD, para que, então, a gente possa ter certeza de que essa situação que a gente está vivendo vai ter alguma solução. Vale mencionar que foi constatado, né, uma falha no edital, como é que chama, gente? Não é no contrato, é na estrutura técnica, na nota descritiva dos serviços que seria prestado, né, que estabelece uma equipe menor do que a equipe atual e esse problema foi apontado com bastante antecedência por nós aqui e houve um compromisso verbal, também público, né, de que seriam feitos ajustes no contrato para impedir que os erros que foram encontrados nesse termo descritivo do edital não implicassem em desassistência. No que isso implica, por exemplo, caso não haja o reajuste dessas medidas, o ajuste dessas medidas? Fim de semana não vai ter atendimento, o que para os pacientes do SAD é impensável, impossível, né, porque, feito eu disse, vários precisam de atendimento durante o fim de semana e eles não escolhem a data para poder adoecer, para poder complicar, para poder precisar e demandar uma visita. Quero abrir a palavra para os vereadores membros da comissão, o vereador professor Alberto, o vereador J. Silva, querem se pronunciar a respeito disso? Eu participei, vereador Pedro, naquela oportunidade com a diretoria do Hospital Mário Gatti, que falaram que tomariam os cuidados para não acontecer o que vem ocorrendo. Eu lembro que acho que a vereadora Mariana, apontou essa questão de erro, né? Poderia ter feito ocorrer esse erro aí que você pontuou agora, mas é triste a gente ouvir aqui o seu Lúcio, o seu José Roberto. Nós ainda não ouvimos outros depoimentos, né? Mas naquela oportunidade nós já ouvíamos aquela preocupação da população, porque toda mudança tem que haver um período, obviamente, dos novos profissionais entrar em contato com os seus pacientes, os procedimentos. Isso é uma coisa óbvia, né? Infelizmente, esse sistema que eles estão fazendo vai continuar trazendo prejuízos e nós vamos ter que tomar alguma atitude. O vereador Pedro disse que já foram tomadas atitudes jurídicas, né? E nós vamos ter que agora tomar as nossas atitudes políticas, né? As nossas pressões políticas, porque é muito triste, né? Quando você tem um serviço, como pontuou o seu Lúcio aqui, um serviço com excelência, ao invés de melhorar e apoiar essa situação, você, infelizmente, traz perdas. E nós estamos lidando com vidas, né? Não é apenas objetos descartáveis, não é isso, é uma questão muito séria, é vida, né? Então, realmente é lamentável. E como eu participei daquela reunião, eu assisti a situação, foram dados todos os alertas, né? Foram feitos todos os alertas que, infelizmente, chegaria a essa situação que nós estamos vencendo hoje. É isso que é triste. Sabe? Só a gente fica tão assim, é perturbador, né? A gente alertar, avisar e fazer tudo o que é possível e, infelizmente, chegarmos nessa situação. É muito triste, muito perturbador e aqui fica também o nosso protesto e pode contar com o nosso apoio em qualquer ação aí política que venhamos fazer junto, presidente Perfeito, Pedro. vereador, muito obrigado. Vereador J. Silva, quer eu também só tenho que lamentar. Eu não participei da reunião passada,
reunião da qual esteve presente aí o doutor Pimenta, a diretoria da Rede Mário Gatti, mas eu acho que é um serviço que sempre foi primordial na cidade de Campinas e um serviço importante, que é o atendimento domiciliar. E é claro que a gente está vendo aí dessa mudança que está acontecendo, e toda mudança traz problemas, né? Traz confusões, mas quando se trata desse tipo de atendimento, tem que se prever, porque são pessoas que não têm condições de, deu um problema aqui, vou sair correndo, vou lá para o hospital. Não, são pessoas que têm que ser atendidas dentro da sua residência, dentro da sua casa. Então, está aí uma nova empresa que vai ser contratada por licitação para esse tipo de atendimento. Espero que resolva, mas, repito, isso não poderia estar ocorrendo, porque são pessoas que precisam, necessitam, são pessoas que não têm condições de estar correndo a qualquer momento lá para o Mário Gatti, para qualquer outro hospital. Vereador Jota Silva, vereador professor Alberto, eu quero, antes de passar aqui a palavra para os dois outros vereadores aqui presentes, propor como encaminhamento dessa comissão que essa comissão agende e, evidentemente, convidar os representantes que têm atuado diretamente na fiscalização dessa temática, agende uma visita ao Ministério Público para tratar dessa questão, para a gente dialogar com os promotores e deixar claro a pertinência de uma situação, de um enfrentamento dessa situação com todo o rigor possível para que a desassistência não seja efetivada ainda, quer dizer, não se perpetue, né? Evidentemente, feito o vereador Jota Silva falou, existe uma licitação, uma empresa que vai começar os seus serviços, mas já está acontecendo uma desassistência. Eu acho que é importante que a gente possa dialogar com o Ministério Público e deixar claro o quão grave isso é. Então, queria ver se os vereadores aqui presentes têm acordo na comissão agendar uma visita ao Ministério Público e subsidiá-los com isso. Então, por favor, o microfone é uma proposta de encaminhamento, acho que é importante a gente ouvir aqui o encaminhamento dos colegas vereadores. Eu acolho a sua sugestão. Eu acho que nós precisamos tomar atitudes, talvez pode existir, infelizmente, alguma questão administrativa que impede de tomar certas atitudes. Então, quem sabe, com uma posição jurídica, esses implicativos sejam dirimidos, né? Então, da minha parte, eu acolho a sugestão. Bom, de minha parte, eu também apoio, mas eu entendo que talvez a comissão poderia ir até, novamente, cobrar o diretor da Rede Mário Gatti. Perfeito. Porque ele passou essas informações aqui. Então, o Ministério Público, tudo bem, a comissão tem todo esse direito, mas eu acho que nós deveríamos cobrar primeiro, porque o doutor Pimenta veio aqui junto com a sua equipe e aqui ele falou. Eu acho que a comissão pode muito bem marcar também, agendar com o doutor Pimenta lá e cobrar ele o porquê que não aconteceu a partir do momento da reunião que ele esteve aqui, por que estão ocorrendo essas falhas. Combinado. Acho que fica assim, então, esses dois encaminhamentos. De acordo, Alberto? Perfeito, então. Então, dessa forma, a gente caminha para esses encaminhamentos. Quero perguntar se os dois vereadores presentes querem fazer uso da palavra. Então, peço apenas bastante brevidade, tá, vereadora? Porque a gente tem ainda uma pauta para tratar, que é a pauta da questão do atendimento à saúde mental, ao trabalho, às condições de trabalho dos psicólogos do Hospital Mário Gatti. Vamos lá. Vereador Gustavo Peta, quer falar também? Então, tá bom. Boa tarde, vereador Pedro Tourinho, vereador Jota Silva, professor Alberto, Gustavo Peta, boa tarde, Lúcio, representando aqui o MOPS, boa tarde, o senhor José Roberto, que está representando aqui os familiares aqui presentes, né? Todo mundo que está nesse processo de luta. Primeira coisa que é importante dizer assim, porque a gente está acompanhando esse processo de mobilização, de pressão já faz algum tempo, e a questão assim, para os familiares que têm pessoas acamadas, é muito difícil participar de reuniões, das manifestações. Então, eu compreendo a dificuldade, na verdade, já tem uma situação difícil dentro de casa, de estar prestando assistência para o seu familiar acamado, e ainda tem que ficar lutando e reivindicando o seu direito. Muitas pessoas falam da dificuldade que é estar presente.
aqui. E, na verdade, essa fala do professor Alberto, o professor Alberto definiu muito bem, é perturbador. É perturbador o que está acontecendo, porque a gente vai vendo o histórico, já haviam indícios de que havia um planejamento da Rede Mário Gatti de finalizar esse serviço e que isso iria acontecer. Isso já estava indícios, e isso foi levantado nas reuniões. Não houve informação para os familiares. Os familiares souberam da interrupção por meio dos trabalhadores que estavam cumprindo aviso prévio. Isso criou um alarde. E foi importante o alarde, se não fosse o alarde, seria pior a situação. Nós tivemos o ato na prefeitura, foi chamada a reunião extraordinária, fizemos o debate aqui, conseguimos por escrito, existe um documento escrito, nós ressaltamos muito, e esse compromisso tem que ser por escrito, de que não haveria interrupção do serviço. Isso foi acordado, nós vereadores fomos lá na prefeitura, fizemos uma reunião com a secretária em exercício, que o doutor Carmino estava de férias, a Andréia nos recebeu, fizemos a discussão sobre a necessidade que o SAD não pode parar, porque nós estamos falando de pessoas que precisam de cuidado permanente. A gente viu que o processo de licitação foi feito às pressas, tanto que tem um equívoco, que implica, inclusive, no processo de recebimento de dinheiro, né, de financiamento do Ministério da Saúde. Ou seja, a gente viu que todo esse processo foi feito de uma forma bastante atropelada e, lamentavelmente, aqui não é uma questão, né, eu acho que isso transcende a questão de ser posição, oposição, base. A gente está falando de uma série de desrespeitos constantes e do não cumprimento da palavra. Não é só da palavra, é do documento. A gente está falando do desrespeito em relação ao que foi acordado com os familiares, com essa casa e com a sociedade. Então, é perturbador o que está acontecendo, perturbador. Infelizmente, a gente chega nesse momento. A gente não tem notícia ainda, até questionei o vereador Petorinho se ele tinha alguma notícia sobre se o edital tinha sido corrigido. O edital não está corrigido, não foi corrigido o edital. Ou seja, o que nós temos agora teve interrupção do serviço, apesar dos compromissos que foram feitos, teve interrupção do serviço, as pessoas estão sem desassistência, isso implica em agravamento da situação de saúde, e, por enquanto, o serviço que está sendo contratado não contempla as necessidades do SAD. Essa é a situação e tem que ser isso tem que ser dito. E eu acredito, falo isso principalmente para os vereadores que são vereadores da base, porque eu acho que essa é uma questão que transcende oposição ou base. A gente precisa, é uma responsabilidade dessa casa, o nosso papel de pressionar das formas que for. E eu acredito, gostaria de solicitar para os vereadores da base que também façam isso, porque eu sei que isso tem peso. E que a gente possa aí fazer digamos assim, unificar essa casa em torno da defesa da vida de pessoas que estão precisando. Acredito que é isso e que os familiares continuem na luta. Eu sei que é difícil, mas que a gente precisa continuar na luta e que a gente sensibilize a cidade, porque isso que as pessoas estão passando não é só as pessoas do SAD, a gente acabamos de receber, os vereadores devem ter visto uma notificação da ouvidoria da casa, de uma reclamação de uma pessoa que não está conseguindo assistência no Hospital Mário Gatti e que o sobrinho está correndo risco de vida. Então, essa é uma situação em que a gente tem a solidariedade com relação a isso. Enfim, seguimos na luta e acredito que a gente vai ter que aumentar a pressão. Vereador Gustavo Peta. Não, vou ser bastante breve. Eu queria primeiro cumprimentar a iniciativa da Comissão de Saúde e continuar fazendo esse acompanhamento em relação à questão do SAD Sudoeste. Cumprimentar então o presidente e vereador Pedro Tourinho, o professor Alberto, o vereador J. Silva, o Lúcio, o senhor José, não é isso? Que representa aqui os familiares, cumprimentando todos. Aproveito também a vereadora Mariana e também um colega meu antigo colega de movimento estudantil, já faz alguns anos, e agora do Conselho Regional de Psicologia, o Pedroso, que vai discutir um outro tema aqui, também muito importante na Comissão de Saúde. Eu vou ser bem breve, eu acho que o encaminhamento é perfeito, o
encaminhamento proposto pela Comissão de Saúde, de realmente voltar a falar com a Secretaria de Saúde, apesar de inúmeras tentativas. Nós tivemos reunião aqui na Comissão de Saúde, nós tivemos reunião na própria Secretaria de Saúde, mas eu acho que esse é o nosso papel, né, persistir e encontrar a solução, e também um instrumento do diálogo com o Ministério Público, que é também um mecanismo forte de pressão para que o problema seja resolvido, porque é um problema muito grave, são pessoas que vivem numa situação de extrema vulnerabilidade, né, pelas condições de saúde que vivem. Eu acabei de receber o requerimento que fiz há alguns dias atrás, e a resposta é exatamente essa, né, que há 102 pacientes em atendimento pelo SAD, que o setor que compõe 2 equipes multiprofissionais de atenção domiciliar e uma equipe multiprofissional de apoio, está vivendo essa fase de transição, mas que nenhum serviço seria prejudicado por conta disso. E o que nós estamos observando pelos relatos feitos é que os serviços foram prejudicados. Então, o que a Secretaria de Saúde afirmou na própria Comissão de Saúde, em reuniões que nós tivemos lá e também nos próprios requerimentos, não tem acontecido de fato. Então, nos cabe continuar lutando, mas também procurando os meios adequados para fazer com que esse direito seja respeitado. Então, era mais nesse sentido de reforçar, eu acho que essa deliberação já feita pela Comissão de Saúde. Obrigado. Muito obrigado, vereador Gustavo Peta. Acho que com isso a gente então pode encerrar essa pauta do SAD. Eu quero agradecer o Lúcio e o José Roberto, e aí a gente encaminha aqui a partir da presidência a questão da visita junto tanto à presidência do hospital, da rede Mário Gatti, quanto ao Ministério Público, certo? Muito obrigado, então. Agradecer aos senhores e contem com a gente aí nessa briga, viu? A gente não... Obrigado aí pela atenção. Que isso, cara, estamos abertos aqui, tá? Poderia, sobre essa questão do SAD? Tá bom, fica à vontade. Eu já tinha encerrado, mas a senhora, por favor, se apresenta e fala só do teu relato. Eu deveria ter aberto, né? Eu esqueci de abrir para o pessoal. Quero anunciar aqui a presença do vereador Carlão do PT, depois se quiser usar a palavra também, vereador. Boa tarde a todos, o meu nome é Elisa, eu tenho a sogra também que vai ser encaminhada pelo SAD, né, que precisa de uma sonda para alimentação. Estou preocupada assim, com essa questão também dessa equipe, se vai ter uma equipe com nutricionista, uma equipe completa do SAD. E represento também a Pastoral da Criança, né, que tem uma criança, o Arthur, que ele usa sonda gástrica. Faz 5 meses que está vencida essa sonda. E como faz essa questão, né? Que nem o senhor vereador falou, né? Senhor J. Silva, traz confusão, toda mudança, né? Mas só que o fato é como mudou, né? Que não foi transferido uma equipe para outra. Não tem pediatra, a equipe, é isso que as famílias se preocupam, né? Não por causa da mudança, mas como foi mudado essa equipe. Mas conforme, só explicando para ele, eu falei, toda mudança ela traz confusão, traz esses transtornos todos, mas é o tipo de serviço que tinha que ser previsto antes, para justamente não acontecer essa desassistência. Tá bom, querida. Muito obrigado, então. E acho que agora a gente pode, então, passar para a próxima pauta, que é uma pauta que me foi encaminhada por meio de um ofício 03019, do Conselho Regional de Psicologia, que diz respeito às condições de trabalho e saúde dos psicólogos no Hospital Mário Gatti, né? É importante saber, o Mário Gatti é um hospital que tem, se não me engano, uma equipe com 2 profissionais de psicologia, que atuam com uma demanda absolutamente, vamos dizer, imensa. Vocês imaginem o que é naquele hospital enorme, com uma demanda central para a cidade de Campinas, a gente ter 2 profissionais de psicologia, e para agravar essa situação, a gente tem aqui uma série de elementos que nos foram denunciados. Então eu gostaria de convidar aqui, para compor a mesa, o Eduardo Pedroso, que é conselheiro, Você é conselheiro? Não, você é diretor. Conselheiro coordenador do Conselho Regional de Psicologia, aqui da Seccional de Campinas, e também o Rodrigo Presoto, que também é do Conselho Regional de Psicologia. Por favor, vamos tomar assento aqui.
Olha, só antes de passar então a palavra para o Eduardo, apontar um pouco aqui quais foram as várias queixas. Eu acho que talvez a gente receba aqui uma representante do Sindicato dos Psicólogos, que pelo que eu entendi está a caminho, mas as queixas dizem respeito à ausência de local adequado para a guarda de material técnico e sigiloso da psicologia, ausência de sala de atendimento psicológico para situações que requeram garantia de privacidade e sigilo, ausência de espaço físico adequado para centralizar ações e oferecer suporte aos estagiários, necessidade de aquisição de materiais visando trabalho educativo e manutenção de vínculos, ausência de acesso amplo ao prontuário eletrônico, inviabilizando ações como monitoramento e intervenção em situações de risco que compromete a articulação da rede e o acionamento de medidas protetivas pertinentes à área. Quer dizer, são várias as questões apontadas aqui, né? E aí eu quero abrir a palavra, primeiro, então, para o Eduardo, para que ele possa fazer um esclarecimento melhor para nós sobre essa situação e a gente possa pensar junto o que fazer. Bom, primeiramente, boa tarde aos presentes, senhores vereadores, Petorinho. Bom, a ideia nossa de trazer essa discussão para a Comissão de Saúde, né, é somar esforços para poder ter algum encaminhamento em relação às condições de trabalho das psicólogas do Hospital Mário Gatti. Nós entendemos que é um hospital geral, que atende a população toda de Campinas, e, inclusive, acho que uma das questões postas é que temos 2 psicólogos para atender uma população imensa em um hospital geral, e isso também precisa ser problematizado. Mas a questão que nos chegou, acho que é o que nos motivou a vir até aqui, é que as psicólogas do hospital elas têm problematizado as condições de trabalho desde 2006, Tem problematizado isso junto com a diretoria técnica do hospital sobre as condições de serviços de psicologia, Bom, a respeito disso, eles possuem vários documentos, trouxeram vários encaminhamentos internos que eles fizeram para poder resolver essa questão das condições de trabalho. Não conseguindo obter êxito nessa negociação com a própria diretoria técnica, eles procuraram o conselho na tentativa de dar um suporte, visto que não tinha retorno interno. Eles compareceram algumas vezes em algumas das nossas reuniões da comissão gestora da subsede de Campinas, do Conselho Subsede de Campinas. Nós fizemos acolhimento das queixas deles, dialogamos com eles sobre os problemas que eles relatavam, que foram esses que o Pedro falou aí antes. Nós pautamos internamente essa discussão, entendemos todas as informações, inclusive de tudo que eles trouxeram, inclusive todas as questões trazidas, sempre muito municiados de documentos, sempre com muito embasamento, enfim, com tudo o que precisava para problematizar a questão mesmo das condições de trabalho. A gente pautou, verificou internamente, e o Conselho Regional ele atua na fiscalização e na regularização da profissão. Entretanto, quando se trata de condições de trabalho, a gente também atua, mas a gente atua em conjunto com o sindicato, que o sindicato, que é a pauta prioritária, é do sindicato das psicólogas do Estado de São Paulo. Então, nesse sentido, a gente fez uma articulação com o sindicato para verificar quais eram as ações que nós poderíamos fazer. Fizemos essa articulação, tentamos fazer 2 reuniões com a diretoria técnica do Hospital Mário Gatti, não tivemos êxito, não aconteceram, não tivemos resposta disso também. E aí viemos até essa casa, enfim, esse plenário, solicitar da Comissão de Saúde esse apoio, e articular essa articulação entre CRP, sindicato e a Comissão de Saúde, para a gente poder atender essa demanda, que é uma demanda desde 2016. Então, veja que a gente tem, desde 2016, uma problematização de condições de trabalho que não é resolvida. E aí isso não só adoece as trabalhadoras, e isso não só prejudica as trabalhadoras
psicólogas do hospital, mas também precariza o atendimento à população, né? Que é aí que é uma grande responsabilidade, que é aí que o Conselho intervém, na precariedade do fornecimento do serviço de psicologia para a população. E isso a gente não pode deixar que aconteça, a gente não pode permitir, não pode ficar inerte a respeito dessas situações. Então, por isso, nós viemos aqui pedir a ajuda na interlocução com a diretoria técnica do Hospital Mário Gatti a respeito das condições de trabalho das psicólogas lá. Perfeito, Eduardo. Quero agradecer a você pela explicação e passar a palavra para o Rodrigo Presoto para que ele possa também esclarecer um pouco mais. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Pedro Tourinho, presidente aqui da comissão, e demais vereadores que estão presentes na casa, também ao público de militantes, inclusive, né, do SUS Campinas, que estão aqui participando, alguns dos quais eu tenho o prazer de militar junto. Meu nome é Rodrigo Presoto, eu sou ex-conselheiro do Conselho Regional de Psicologia, então essa demanda da qual o Eduardo Pedroso vem aqui, inclusive, trazer o pleito, chegou na época em que eu era o gestor da subsede, e a nossa preocupação, além daquilo que o Eduardo trouxe do ponto de vista da contextualização, é também trazer algumas questões específicas, né, do debate público acerca daquilo que o Conselho Regional de Psicologia tem tentado no sentido de estabelecer interlocução com o Hospital Mário Gatti, com a Secretaria de Saúde, e também pensando no bem-estar da população de Campinas, atendida pelo serviço, e também dos profissionais de psicologia que atuam no serviço. Então, o Hospital Mário Gatti, dentro do município, é um dos de maior complexidade no sentido das enfermarias. A gente não conta com algumas enfermarias que a gente gostaria de ter dentro do Hospital Mário Gatti, como, por exemplo, a Enfermaria de Saúde Mental, que está no Ouro Verde, mas a gente acha, inclusive, né, que o Hospital Mário Gatti poderia constar e também ter uma equipe, inclusive, mais qualificada de profissionais da psicologia. Essa não é uma defesa corporativista no sentido de garantir postos de trabalho, apesar de ser louvável do ponto de vista do bem-estar da população. Então, um hospital com a complexidade do Hospital Mário Gatti, ele necessitaria de, no mínimo, um profissional da psicologia por enfermaria para que a gente garantisse o cuidado humanizado, tal qual a legislação do Sistema Único de Saúde preconiza. E para a gente, ao entrar em contato com a demanda dos profissionais de psicologia, a gente, de fato, é bastante impactado, inclusive, pelo desrespeito que eles têm recebido enquanto profissionais da área, atuando dentro do Hospital Mário Gatti, por parte, inclusive, da sua direção, já que eles protocolaram inúmeros documentos de reuniões que eles fizeram em contato com o Hospital Mário Gatti, que a gente, enquanto conselho, tem que manter em sigilo, inclusive para a proteção das trabalhadoras e trabalhadores. Então, eu gostaria até de fazer um apelo à casa, inclusive, né, que considerasse eles, enquanto servidores públicos municipais, a coragem desses servidores de procurar o seu conselho de profissão para denunciar uma situação em que o seu empregador tem faltado com respeito a eles e à população usuária. E uma das perspectivas que a gente tem observado, primeiro, né, quando a gente fala do espaço adequado e físico, a gente tem que dizer objetivamente que eles não têm tido sala e possibilidade de acolhimento de situações de pessoas que eles estão atendendo dentro das enfermarias. Então, tem situações que são constrangedoras. O Hospital Mário Gatti é referência para inúmeros tipos de atendimento, acolhimento à situação de violência, por exemplo, e situações de crise, surto, também tratamentos do ponto de vista de cuidados que eles podem encaminhar para cuidados paliativos, e isso tudo representa sofrimento para a população. Acolhimento às famílias, armazenamento do material, inclusive, que é por direito da população usuária dos serviços de psicologia, e, além de tudo, interlocução com os seus colegas de profissão e também com a sua gestão, no sentido de dar encaminhamento às ações que eles desenvolvem, e tudo isso eles têm relatado que tem sido penosamente observada dentro desse processo de trabalho, né? Então, uma questão é o desgaste e a sobrecarga de trabalho, já que a gente está falando do hospital dessa complexidade, com apenas 2 profissionais da área. Segundo, as condições aviltantes, já que, em algumas circunstâncias, eles se depararam com situações de chegar ao seu espaço de trabalho, e a dinâmica da disposição, por exemplo, da sala que eles eram atendidos, tinha sido toda alterada em virtude de um outro destinamento, ou uma outra destinação por parte da diretoria, sem ter a possibilidade deles participarem disso. A gente está falando de situações dessa natureza. E,
para além dessas questões, as questões específicas que a gente entende que tem interlocução do ponto de vista das condições de trabalho para a oferta dos serviços em psicologia. Então, sigilo para a profissão, não só a profissão da psicologia, como muitas outras profissões do campo da saúde, é algo que é prioritário e é necessário, em alguns momentos, a população que está recorrendo a um atendimento no profissional ter a possibilidade de ter um lugar em que ela se sinta à vontade, independentemente de ser homem, mulher, população trans, mas poder falar sobre essas questões, inclusive, que estão motivando sofrimento. E, nesse momento, né, isso tem sido desprovido pela direção, a despeito de toda o apelo e, em alguns momentos, queixas e reivindicações apresentadas pelos profissionais. Então, nesse momento, né, a sinalização que a gente faz à casa é que, e aí o Eduardo bem sinalizou na fala dele, é que a gente procurou outras vias. A gente notificou a Secretaria de Saúde, a direção do Hospital Mário Gatti, por inúmeras formas, né, envios de correspondência eletrônica, de correspondência registrada, né, para que a gente obtivesse a resposta que receberam, e a gente não teve sequer uma sinalização de uma disponibilidade para algum tipo de interlocução. E aí a gente procurou a Câmara dos Vereadores, né, como sendo uma possibilidade, já que a gente está falando, né, do Poder Legislativo Municipal, que tem a responsabilidade, inclusive, de tratar questões que são de âmbito público, de interesse da população, como um mediador que nos pudesse permitir acessar, como um órgão fiscalizador que é, a direção do hospital e a Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura Municipal de Campinas, para que se posicione e olhe para essas necessidades que estão instaladas aqui dentro do Serviço Municipal de Saúde da cidade de Campinas. Então, agradecer à casa por ter acolhido, porque a gente também prima, né, por ações de mediação. Então, a instância do sistema de justiça é uma possibilidade, enquanto conselho de profissão, também é uma possibilidade e temos prerrogativa para isso. Mas tem uma possibilidade que a gente tem primado, é que estabelecer relações de mediação com possibilidade de negociação com outros poderes, também tomando ciência da situação, também é uma primazia do nosso conselho, enquanto conselho de profissão. Estamos aqui hoje trazendo para o debate público, convidando, inclusive, a diretoria do Hospital Mário Gatti a tratar dessa questão conosco. Muito obrigado. Bem, Rodrigo, quero agradecer muito a você, agradecer ao Eduardo também por terem apresentado essa questão aqui. Primeiro, colocar que é bastante grave a gente tomar conhecimento de que o hospital deveria ter um profissional de psicologia por enfermaria, numa perspectiva de garantir uma assistência razoável, adequada à saúde mental dos usuários, familiares, né, do serviço. E saber que nós só temos 2 profissionais, né, muito abaixo, né, nós temos um pronto-socorro imenso, são vários andares de enfermaria, então está muito abaixo do que a gente precisaria ter. Recentemente, inclusive, né, o hospital celebrou o maior contrato, a rede Mário Gatti celebrou o maior contrato dentre os vários contratos de terceirização que ela realiza, que é a questão da contratação lá da Sejan. Foi até uma contratação controversa, e, se não me engano, ela inclui a contratação de profissionais de psicologia, não tenho certeza se só para o Hospital Ouro Verde. A gente vai tentar esclarecer isso de forma mais detalhada. Quero ainda dizer que eu recebi esse ofício aqui no mês de setembro, e cada um desses itens que foi apresentado no ofício se transformou em um requerimento de informação, que já foi protocolado por mim já faz algum tempo, né, e que já está tramitando para ter uma resposta num prazo estimado aí de mais pelo menos uns 20 e poucos dias até chegar a resposta. Até a próxima reunião, certamente, nós já teremos uma resposta desses requerimentos. Foram vários requerimentos de informação. E, por fim, quero dizer que, né, na perspectiva dessa comissão, a gente não vê nenhuma dificuldade em agendarmos, né, em nome da comissão, uma reunião com a diretoria da Rede Mário Gatti, para tratar especificamente desse tema, junto com o Conselho Regional de Psicologia. Eu agradeço, inclusive, ao Conselho por nos ter procurado aqui para fazer esse compartilhamento. É assim que a comissão cumpre seu papel, né, e a gente poder fazer esse agendamento o quanto antes. Certamente, ainda nesse mês de outubro, a gente consegue uma conversa com a diretoria. Aí temos que ver exatamente com quais setores interessa a gente conversar lá direitinho, para que a gente possa fazer isso. Quero abrir a palavra para os 2 colegas vereadores aqui, né, ver se eles querem fazer alguma consideração, alguma pergunta, algum esclarecimento a ser feito aqui com os representantes do CRP, para que a gente possa depois deliberar sobre isso. Muito bem. De minha parte, eu acho importante a comissão receber
esse tipo de denúncia, essas informações que nós recebemos para a gente levar adiante. Eu também entendo que toda classe de trabalho precisa ter um mínimo de condições para realizar um trabalho 100%, independente de qual seja a classe. E, realmente, você ter um hospital do porte do Mário Gatti, que atende não só a cidade de Campinas, mas toda a região metropolitana, com 2 profissionais da área, realmente é muito pouco. Eu acho que essa comissão, além de marcar essas reuniões com o pessoal, com a direção do Mário Gatti, mas pode também requerer, junto à Secretaria de Saúde, o aumento desses profissionais. Tem alguma pergunta a ser feita, alguma coisa para os não, do CRP? Não? Tranquilo. Vereador professor Alberto. Um pouco surpreso em também ter essa informação de apenas 2 profissionais e, além disso, sem as condições mínimas para que os mesmos possam desenvolver suas potencialidades, né, fazer o atendimento adequado. Aí fica difícil, né? Se você só tem 2 e ainda não oferece condições para que esses profissionais desenvolvam seus trabalhos na sua plenitude, então a gente fica meio preocupado, né? Qual é a intenção de uma direção que age assim. Mas eu concordo com essas colocações do vereador Jota Silva e do vereador Pedro Torinho. Acho que dá para a gente, sim, fazer embora o Pedro Torinho já tenha feito os pedidos via requerimento, né, essa casa, mas não impede da gente realmente, pessoalmente, estar levando essa demanda do Conselho, o Conselho Regional, né, na pessoa do Eduardo e do Rodrigo. Acho que é importante, sim, nós juntarmos forças e fazemos os nossos procedimentos em relação a essa demanda e realmente verificar. Eu não sei, Eduardo, Rodrigo, qual é o que prevê? Tem alguma previsão da Organização Mundial da Saúde, alguma coisa que fala para quantas pessoas um psicólogo? Só para a gente ter uma ideia, ou essa sua informação, Rodrigo, de um psicólogo por enfermaria é o que contempla? Existe um ordenamento que faz algum apontamento, qual o número de profissionais para um psicólogo, ou não? Não tem essa? A gente... Pode falar. Eduardo, quer comentar? Posso responder? Tudo bem. Muito obrigado, em primeiro lugar, ao vereador por colocar as questões e a possibilidade para o debate, porque, de fato, é isso que a gente está aqui. A gente tem algumas previsões, inclusive do Sistema Único de Saúde. A gente, sendo profissionais da área de psicologia, tem uma questão que é uma questão que está instalada dentro da nossa área de atuação, inclusive por parâmetros da Organização Mundial de Saúde, que é a incidência dos agravos em saúde mental, das doenças mentais na nossa população. Então, a gente tem dados, inclusive, que consideram que pelo menos 25% da população do mundo, né, e aí se a gente levar em consideração algumas condições que estão dadas a partir da realidade socioeconômica, a gente pode ter um acréscimo ainda a esses parâmetros, pelo menos vai ter que passar por um atendimento de saúde mental ao longo da sua vida. Então, quando a gente pensa na perspectiva da atuação do profissional de psicologia, a gente leva em consideração também a magnitude da questão de saúde. Então, e aí o senhor traz a pergunta da parametrização. A gente tem algumas parametrizações que são utilizadas dentro do Sistema Único de Saúde para a conformação de equipes mínimas para atendimento em saúde mental. Por exemplo, uma que é utilizada pelo Sistema Único de Saúde da cidade de Campinas, que é um trio de profissionais de atenção psicossocial para referenciamento de até uma população de 21 mil pessoas dentro de um território que é coberto, por exemplo, por uma unidade básica de saúde, que a gente não está falando de uma realidade hospitalar. Quando a gente leva em consideração a complexidade da unidade hospitalar, a gente também leva em consideração parâmetros que garantem, dentro da equipe multiprofissional, a necessidade de um profissional de saúde mental.
Então, como eu disse para o senhor, a defesa não é uma defesa corporativista no sentido de garantir postos de trabalho, e a gente acha relevante, inclusive, isso. Mas tem uma preocupação em que as equipes, quando atuam, se a gente vai falar na enfermaria de pediatria, se a gente vai falar na enfermaria que é da clínica geral, do pronto-socorro, que em geral acolhe situações de diferentes magnitudes, que podem envolver traumas, que podem ser traumas físicos e traumas do impacto da situação que as pessoas vivendo, levando em consideração, por exemplo, situações de violência ou situações que podem envolver colisões, né, de automóveis dentro do sistema de trânsito, ou podem envolver situações que são ocasionadas a partir de outros problemas de saúde. Então, alguém que sofre de um AVC, qual é o impacto disso para a família? Então, a Organização Mundial de Saúde tem apostado muito na integração para essa população que é de saúde mental, em consonância, né, em conjunto com outros profissionais da área. Então, para toda a equipe de atenção multiprofissional dentro do sistema hospitalar, a previsão é sim que a gente tenha um profissional de saúde mental. Se vai ser um médico psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta ocupacional, isso vai de acordo com a organização do próprio município ou do próprio serviço. Mas há parâmetros, inclusive, que são dados dentro do próprio município, fornecidos até pelos profissionais que buscaram protocolos, né, para nos subsidiar nas discussões, de condições que eles entendem satisfatórias, de outros hospitais que gozam de uma outra organização. Por exemplo, o Hospital Ouro Verde, em que tem uma enfermaria de saúde mental e que há a possibilidade de ter mais profissionais para atendimento à população do hospital. Então, quando a gente sinaliza, né, a necessidade de um profissional por enfermaria, a gente está falando em parâmetros que estão de acordo com a Organização Mundial de Saúde pela magnitude do problema e também numa aposta, né, numa composição a partir daquilo que preconiza o Sistema Único de Saúde, que é o cuidado humanizado, né? Então, quando a gente pensa na política de humanização do Sistema Único de Saúde, que foi responsável por trazer a atenção integral, não só o cuidado à população a partir da queixa, mas sim entender a complexidade do que ele está, o profissional da psicologia, ele obrigatoriamente tem que compor as equipes multiprofissionais que estão nas enfermarias. Eu gostaria de fazer uma pergunta, posso? Pois não. Pode ser o Rodrigo ou o próprio Eduardo. Eu não sei se vocês têm esse número de quantos profissionais que nós temos em toda a rede. Eu sei que alguns postos de saúde têm o seu psicólogo, mas nem todos, me parece. Vocês têm ideia de quantos ou não? O Rodrigo? O levantamento do município, do profissional da psicologia. Porque em alguns postos de saúde nós temos o profissional, o psicólogo, mas nem todos me parece que tem. Nem todos temos. Então, essa estimativa é uma estimativa que a gente não fez uma solicitação prévia para esse debate, porque a gente estava trazendo a realidade do Hospital Mário Gatti. Okay. Mas a gente tem distribuído no município mais de 80 profissionais que estão atendendo as unidades básicas de saúde, e também compõem outros serviços de diferentes complexidades. A gente tem que levar em consideração que o município de Campinas tem rede própria e rede conveniada. Então, tem um estudo que a gente pode ter, inclusive, subsidiado, né, pela Coordenação de Saúde Mental, a Secretaria de Saúde, até, inclusive, gostaria de complementar, vereador, que a gente buscou, junto à Secretaria Municipal de Saúde, a primeira interlocução para encaminhamento da situação. Então, o nosso apelo à Câmara foi, inclusive, com uma possibilidade de mediação com o Poder Executivo, em virtude da necessidade premente, né, pela situação que se encontra, né, o atendimento da população no hospital e dos profissionais. Então, dentro do município, a gente tem essa rede complexa, a gente não tem um levantamento que sinalize, mas a gente, inclusive, né, pensando em que um dos encaminhamentos seja um calendário de reuniões em que a gente pudesse tratar a questão, a gente pode providenciar e trazer um número exato de profissionais, mas a gente tem uma estimativa que, pelo menos profissionais da psicologia, a gente esteja pelo menos 80 pessoas aí trabalhando, né, dentro do município. Obrigado. Eu quero, inclusive, propor aqui aos membros da comissão, e pode ser feito pela comissão conjuntamente, um requerimento de informação para esclarecer essas perguntas que o vereador J. Silva fez de forma bastante pormenorizada, né, saber os profissionais de psicologia que nós temos atuando na rede municipal na atenção básica, nos serviços conveniados da prefeitura, como são e quantos são, também nas empresas, nos serviços que são terceirizados,
como, por exemplo, da rede Mário Gatti, para que a gente possa fazer esse raio-x da forma mais específica enfim, possível. Inclusive, talvez o CRP possa formular junto com a gente esses requerimentos. Isso pode ser útil para subsidiar esse debate. O que vocês me dizem? De acordo? Ok, acho que é só bom fazer um ok no microfone aqui. O Henry me orientou que todo ok tem que ser gravado. Então tá bom, ok. Ok, de acordo. Quero então abrir a palavra para os vereadores aqui presentes ou para o público, se tiverem alguma outra colocação a ser feita. Não? Vereador Peta, Conte? Não? Então, com isso, eu quero comprometer aqui a Câmara, a Comissão de Saúde, com o agendamento dessa reunião, com a realização desses requerimentos de informação. Agradecer ao CRP por ter nos procurado. Acho que a gente aqui, né, tem um compromisso muito claro com a defesa da saúde mental, a luta antimanicomial é uma defesa antiga que a gente faz aqui, né, nessa casa. A gente tem diversas evidências que nos apontam o quão importante a pauta da saúde mental é para a saúde de modo geral. A gente tem um estudo, o Big Cities, que foi Mega City, São Paulo Mega City, que é um estudo de 2012, ele está começando a ficar um pouco velhinho, mas ele ainda é muito útil. E ele mostrou que nada menos do que 29,6% da população da região metropolitana de São Paulo, que basicamente tem um perfil muito similar ao de Campinas, 29,6%, padece de algum transtorno, de algum adoecimento, né, de saúde, na área de saúde mental, com intensidade moderada a grave. Não é só um transtorninho leve, não. Quer dizer, a prevalência desses problemas na saúde da população é muito elevada e isso exige que a gente assuma a questão da saúde mental com vigor, com a clareza da importância da estruturação dessas políticas públicas que a situação nos obriga. Certo? Quero passar a palavra, então, para o Eduardo e para o Rodrigo, caso eles queiram fazer alguma consideração final, e depois a gente já caminha para encerrar a nossa reunião. Bom, só considerar, né, agradecer o apoio que a Câmara tem nos dado, a Comissão de Saúde tem nos dado nisso, os encaminhamentos. Eu acho que é bastante pertinente que a gente paute essas reuniões com a diretoria do Mário Gatti. A gente está aberto ao diálogo. Na verdade, é o que o Rodrigo disse, desde o início a gente buscou o diálogo, né, como prioridade na mediação dessas relações aí. Ter as respostas, assim, acho que a gente pode fazer uma ação em conjunto, inclusive nessa questão de ter essas informações mais detalhadas em relação aos funcionários, a quantidade de psicólogos que estão na rede hoje, né? Só para fazer uma conta rápida do que tem preconizado lá para o SUS, enfim, se a gente fosse levar em consideração que o Mário Gatti devesse atender na mesma proporção dessa preconização de territorialidade, a gente teria que ter pelo menos 47 psicólogos dentro do Mário Gatti, né? E aí a gente sabe que 2 para 47 é um número muito diferente, né, uma diferença muito grande. Então, acho que com os encaminhamentos, espero que a gente possa avançar nesse diálogo e promover não só condições de trabalho mais favoráveis para os profissionais que estão lá, mas também promover um atendimento de qualidade, né, uma psicologia de qualidade para a população de Campinas e região. Beleza. Muito obrigado, Eduardo. Esse número é chocante, na verdade, 47, é uma desproporção absurda. Te agradeço por ter trazido essa informação aqui. Vamos fazer junto esses requerimentos, certo? Rodrigo, alguma consideração? Tenho sim. Só para finalizar, então, agradecer novamente a possibilidade de acolhida. Como, acho que missão, inclusive, da Comissão de Saúde, né, a possibilidade da gente trazer uma pauta e ela, inclusive, ser ampliada a partir da realidade, que é a realidade do nosso município, a qual a gente está, inclusive, defendendo, né? O Conselho, ele é uma instância que é regional, então estamos no estado de São Paulo, temos uma área de abrangência aqui na Regional Campinas, mas para a gente o município polo, né, que é onde
está instalada a nossa subsede Campinas, ele é extremamente relevante do ponto de vista de produzir, inclusive, referência para outros municípios. Então, alguns aspectos importantes. A partir do momento em que a gente foi procurado pelos profissionais do Mário Gatti, a gente começou a receber solicitação de outros profissionais também, de outras unidades hospitalares, querendo trazer informações acerca das suas condições de trabalho, né, e recorrer ao Conselho e ao Sindicato dos Psicólogos, né, que a gente frisa novamente que não está aqui conosco, mas é de fundamental importância para o acolhimento, da importância da gente falar sobre condições de trabalho, e segundo, a gente também dar possibilidade de acolhimento e atendimento às demandas que a gente, sociedade, demanda, né? Por exemplo, a gente passou pelo mês de setembro em que a temática era da prevenção do suicídio, e em virtude, inclusive, da campanha que se faz, da discussão que se aprofunda, a gente precisa e tem necessidade de ter profissionais que tenham condição para atendimento e acolhimento nas nossas unidades hospitalares, que, em geral, é uma das nossas maiores portas de entrada na rede pública. O debate anterior foi precedido por uma discussão sobre o SAD, né, que faz atendimento domiciliar. Então, esse profissional é um profissional necessário para o acompanhamento das pessoas acamadas ou que tem a sua condição de vida mudada a partir do acometimento do problema de saúde que tem. E, nesse sentido, quando a gente discute a saúde mental e trazendo a vertente da psicologia, a gente também está trabalhando no sentido de defender o Sistema Único de Saúde, mas também olhar para as condições ideais de trabalho para a população, para os profissionais e também para o atendimento da população. Novamente, muito obrigado e a gente segue à disposição aí para a discussão. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Eduardo. E com isso, então, a gente encerra a reunião. Muito obrigado. Pois é, muito obrigado para você que acompanhou ao vivo, neste momento, a programação aqui da TV Câmara Campinas. Lembrando que daqui a pouco, já também ao vivo, você vai acompanhar todos os detalhes da reunião ordinária número 62. Fique conosco ao vivo aqui na TV Câmara Campinas. TV Câmara Campinas.